Então vamos dar início ao nosso estudo. Hoje nós estamos abordando reconhecimento das próprias ações de desamor para buscar o arrependimento sincero do livro A Prática da Mediunidade com Jesus. É o capítulo 3 dessa obra. Inclusive nós temos alguns exemplares dela. Se alguém depois se interessar, fale comigo. Vamos, é de Alírio Cerqueira Filho. Vamos ver aqui a introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 176. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém, relativamente às dificuldades e obstáculos. Sim, efetivamente, é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir no caminho daquele que é a luz de nossa vida. Então vamos fazer aqui alguns apontamentos desses parágrafos aqui, dois que nós extraímos do capítulo 176 do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, quando Emmanuel aqui nos esclarece, Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos. Vamos entender um pouco isso aqui de uma forma mais detalhada. Primeiro, a plataforma, a base de todos os princípios que Jesus trouxe, tinha e tem alicerce insubstituível na realidade da vida imortal, da vida espiritual, no qual o título usado muito pelos evangelhos é o Reino dos Céus. Então essa foi a base de tudo o que nós aprendemos, trazida pelo Cristo, e que é essencial conhecermos, aprendermos e termos firmeza dessa base. Não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. Porque essa passagem aqui, ela está vinculada àquela citação bíblica, onde Jesus deixou bem claro: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Então, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos, porque a questão é essa, e é importante a gente refletir. Abrir o entendimento para a realidade espiritual e vivenciar os ensinos do Cristo com autenticidade e qualidade não é fácil. E chega um momento em que nós, através de inúmeras encarnações, onde já penamos muito na Terra, temos a consciência amadurecida para buscar outros caminhos. E o caminho que vem a nós realmente é o apresentado pelo Cristo. E a nós é dito bem claramente: olhe, se você realmente quer levar a sério essa nova plataforma de realidade que Jesus apresenta, arregace as mangas. Você vai ter que renovar-se interiormente, estabelecer todo um conjunto de valores que antes você não tinha, ter as convicções muito firmes da realidade da continuidade da vida pós-morte física, para que você realmente leve com êxito à frente esse trabalho de renovação. O que nós ainda percebemos muito, não só dentro da doutrina espírita, como em qualquer escola do cristianismo, é que parece que dentro da maioria de nós algo diz assim: olha, eu já sei o que é certo, só falta eu me decidir, mas quando eu me decidir,
está tudo resolvido, e não é assim de jeito nenhum. Que a gente deu o primeiro passo do conhecimento da essência do Evangelho do Cristo. Sabe agora o que é certo, procure dar início a essa renovação quanto antes, porque vai ser uma batalha longa e difícil de renovação dos valores aos quais nós demos atenção e cuidado ao longo de muitas encarnações e que agora queremos mudar. E é por isso que adiante é dito assim: sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto de redenção. Então aqui nós estamos sendo chamados veementemente a atenção de que vai exigir esforço. Quando é dito a nós, é indispensável romper com as alianças da queda. O que são essas? Boa noite. O que são essas alianças da queda? Todos os condicionamentos, todos os hábitos, todos os vícios, tudo aquilo que fomentou o campo de interesses nossos ao longo de diversas encarnações. A gente tem que romper com isso, e não é fácil. Não é fácil. Então é um trabalho que, a partir do momento em que a gente tem conhecimento do Espiritismo, se integra para iniciar com gosto, porque vai exigir muito. Contra essa renovação campeiam condicionamentos milenares na ilusão do corpo, amigos e desafetos que estão no plano espiritual e encarnados, que cruzaram ou irão cruzar nosso caminho, e teremos que estar trabalhando muito a renovação espiritual ou caímos. Então, por isso Emmanuel aqui sintetiza de uma forma muito concisa ao dizer: é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto de redenção. Pacto de redenção, que é sinônimo de libertação, é o conjunto da proposta libertadora do Evangelho do Cristo. É preciso que a gente queira assinar esse pacto, romper com as alianças da queda e assinar o pacto de redenção. E aqui eu ainda abro uma pequena reflexão para que a gente não se estenda muito nela, que é o seguinte: olha, é preciso que a gente esteja conscientizado dos benefícios e dos valores novos que nos são propostos. Esses benefícios e valores não têm nada a ver com o plano material, não tem nada a ver com o gozo e a satisfação dos sentidos físicos. Nós somos chamados a trabalhar dentro de nós uma percepção de valores novos que estão ligados à sensibilidade, ao sentimento, às emoções elevadas e à satisfação do cultivo delas em nós. Então é preciso sabermos que, além dos hábitos, dos prazeres e dos gostos que tivemos ao longo de muitas encarnações, nas satisfações do corpo, há todo um conjunto de realidade transcendental, também de satisfações em termos de plenitude e satisfações elevadas, na medida em que nós formos cultivar os valores novos, dos sentimentos nobres e os valores morais da proposta do Evangelho do Cristo. Então, deixa eu tentar aqui resumir isso. A questão é a seguinte:
para nós que estamos acordando para a realidade do mundo transcendental, existe um nível de plenitude, de satisfações, de realizações inimagináveis fora do campo sensorial. Nós somos chamados a trabalhar uma realidade de vida que está além do corpo. Essa é a questão. E se a gente não se esforçar no conhecimento e na abertura de consciência sobre isso, nós não encontraremos motivação para largar os hábitos e condicionamentos do engano da matéria que nós tivemos ligado durante muitas encarnações. Então não é à toa que muitas pessoas começam um trabalho de renovação íntima e têm quedas morais graves. Não é à toa que muitos tentam se libertar de certos vícios ou hábitos e voltam atrás, mesmo com a consciência de culpa. Por quê? Ainda não trabalhou satisfatoriamente a percepção de valores que estão além daqueles vindos pelas realizações do campo físico, material. E finalizando, é imprescindível seguir no caminho daquele que é a luz de nossa vida. Então, seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida, e isso Emmanuel coloca de forma muito bem clara, é imprescindível. Não podemos nos afastar da importância primacial disso, porque foi para isso que encarnamos nessa época na Terra. Foi-nos dada a oportunidade de conhecer o Evangelho do Cristo, a luz do Espiritismo, e isso tudo, e para que isso ocorresse no momento existencial que nós estamos tendo agora, foi feito muito esforço de ordem espiritual para que agora a gente estivesse usufruindo dessa oportunidade. Então é uma oportunidade ímpar frente a inúmeras encarnações que nós tivemos de repetição de erros e de enganos da matéria. Agora a gente está numa possibilidade nova e para a qual já amadurecemos o suficiente para aproveitá-la de forma exitosa, que é isso que nós estaremos comentando hoje nesse capítulo 3 do livro Prática da Mediunidade com Jesus, reconhecimento das próprias ações de desamor para buscar o arrependimento sincero. Essa obra que nós temos aqui à mão, de Alírio de Cerqueira Filho, do projeto Espiritizar da Federação Espírita do Mato Grosso, que nós estamos estudando aí há algumas semanas. Vamos para o primeiro título de comentário do capítulo 3. Manter vigilância às nascentes do coração significa estar atento à nossa pureza de propósitos, ao bem, utilizando a vigilância e a oração como as grandes ferramentas que nos conduzirão à prática da mediunidade dignificada com Jesus. Vamos entender e aprofundar um pouco isso aqui. Vigilância às nascentes do coração. As nascentes do coração que, a partir dos conteúdos mentais, emocionais e sentimentais, estabelecem ligações tanto com espíritos encarnados como com espíritos desencarnados. É imprescindível que a gente esteja atento a essas conexões, e principalmente as pessoas que ou têm mediunidade ostensiva, ou inclusive nós mesmos que somos potencialmente habilitados a isso, porque há muitas pessoas que têm a mediunidade ostensiva programada para surgir a partir de determinada idade, às vezes um pouco mais avançada, 40, 50, 60 anos. E é por isso que toda habilitação que a gente faça em relação a isso é importante, porque conhecer bem a base dos fenômenos médiúnicos antes que eles eclodam
em termos ostensivos, é algo de imprescindível valor. Então, voltemos aqui ao slide. Manter vigilância às nascentes do coração significa estar atento à nossa pureza de propósitos. Essa pureza de propósitos, ela é um esforço em direção ao bem, utilizando a vigilância e a oração como grandes ferramentas que nos conduzirão à prática da mediunidade dignificada com Jesus. Como é essa anexão da vigilância e da oração colocada nesse livro? É o que nós vamos ver agora. Vigilância é um processo de atenção consciente sobre nós mesmos e deve estar sempre associado à oração, para que possamos tomar as providências, solicitando a ajuda divina, todas as vezes que percebermos a manifestação de um sentimento egóico, como medo ou influência negativa. Então é assim, qualquer um de nós, mesmo não tendo mediunidade ostensiva, pode, através do pensamento, receber sugestões ou influências espirituais nocivas. E no momento que a gente percebe que está tendo um pensamento que foge ao padrão habitual nosso e não é um pensamento bom, nós estamos sendo chamados ao uso da vigilância associada à oração, porque isso significa uma possível infiltração maléfica em termos de interferência espiritual. Então não é só perceber e simplesmente não dar valor, o que muitas vezes faz com que até o pensamento negativo volte a ocorrer. Às vezes, e não é tão raro, pessoas que, por exemplo, nunca pensaram e não há razão nenhuma para tentar contra a própria vida, pode ter um pensamento de suicídio e ser uma ideia totalmente desarrazoada. É claro que isso é uma ideia que, pelo conteúdo, significa o quê? Alguma influenciação negativa. E a pessoa está sendo chamada ao uso não só da vigilância, mas da oração. E essa oração é pela própria pessoa e por algum espírito desencarnado que pode ser o autor dessa ideia que nos atingiu. Então aqui diz de forma bem clara: todas as vezes que percebermos a manifestação de um sentimento egóico, como medo, pronto, às vezes também a presença e o envolvimento até mesmo emotivo de um espírito projeta sem razão nenhuma a pessoa ficar com medo, como inclusive é o que ocorre nos chamados fobia de pânico. A pessoa não tem motivo nenhum e quando olha ela começa a achar que vai morrer. E daquilo ali ela começa a ter certas sensações estranhas no corpo. E isso, para nós que estamos aqui estudando, é indício de que há presenças espirituais interferindo no psiquismo da pessoa. E ela tem que usar, não é só o recurso de estar atenta a isso, mas de, ao perceber, usar o recurso da oração. Mesmo que seja uma oração breve, rápida, onde a pessoa peça a Jesus, aos Espíritos do bem, que ajudem naquele momento, que afaste aquela ideia, que ajude algum espírito que esteja transmitindo aquela sensação a gente e resolver ali. Virgem Maria. Começou a mediunidade de efeitos físicos aqui. Bom,
voltemos aqui à nossa transmissão normal. Então, é preciso ter atenção a isso, porque independe de a pessoa ser média ostensiva ou não, viu? Às vezes a pessoa não tem mediunidade ostensiva e é vítima desses processos que depois, se não for resolvido, vai gerar uma síndrome mesmo. E vai vir até a necessidade de acompanhamento com psicólogo, fora a ajuda espiritual. Porque, a princípio, a pessoa não se sente, face à ausência de esclarecimento, principalmente de mudar o pensamento, de ter a condição de interromper a ideia e fazer uma prece. E quando olha, a pessoa se sente submetida a pensar o que não quer pensar. Aí começa a entrar no ponto que vai ter que ter alguma ajuda psicoterapêutica, porque a pessoa não está mais com a condição de controlar o que ela pensa. Vamos aqui para mais um slide. Lembrando que se alguém tiver alguma observação ou pergunta, levante a mão para nós interferirmos e tentarmos explicar. Aqui começa a falar sobre a renúncia consciencial, que é fruto de uma decisão responsável em favor da própria elevação espiritual. O médium espírita cristão é convidado a renunciar a si mesmo, tomar a cruz de sua mediunidade e perder a sua vida para seguir Jesus. Nos nossos dias não somos convidados a dar a vida física em holocausto, mas a abdicar do próprio ego, vivendo uma vida de renúncia consciencial. Logo em seguida a gente vai ver exatamente o que é renúncia consciencial. Vamos trabalhar alguns outros enfoques aqui. Esse slide se baseia na passagem bíblica que citamos há pouco. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Então, tomar a cruz, agora se referindo à questão da mediunidade, e perder a sua vida para seguir a Jesus. Mas aqui a gente vai entender que o perder essa vida não é a vida física colocada em jogo, mas é a vida dos interesses egóicos, que na grande maioria de nós, antes de acordarmos para os valores espirituais, tem predominância. Porque é assim, viu? Até nessa encarnação, pelo menos a maioria de nós, termos logrado o conhecimento do Espiritismo, nós vivíamos para o corpo e para a matéria. Isso significa vivia uma vida profundamente egóica, que está relacionada a egoísmo, que normalmente qualquer criatura humana detesta ser chamada de egoísta, né? Só que normalmente é o padrão vinculado, sobretudo, a uma vida de fundo materialista. Agora que estamos nos adentrando ao conhecimento do Espiritismo, estamos trabalhando uma mudança profunda de valores e de importância alterada sobre as coisas materiais. E por isso, esse trabalho que aqui é proposto para o uso da mediunidade com Jesus significará a máxima abertura para os valores espirituais, a certeza e a convicção da existência deles, e a partir daí superar os condicionamentos egóicos que a gente trouxe ao longo de diversas encarnações. Nos nossos dias não somos convidados a dar a vida física em holocausto, mas abdicar do próprio ego, vivendo uma vida de renúncia consciencial. Vamos ver agora o que é isso aí. A renúncia é uma
atitude proativa, profundamente corajosa, e que tem por finalidade uma edificação permanente dos valores essenciais do coração. O Mestre nos convida a iniciarmos a jornada da renúncia consciencial, saindo do apego à personalidade egoísta e egocêntrica na qual cultuamos os ganhos falsos da vida transitória, em detrimento da missão do espírito imortal. Vamos aqui compartilhar alguns aprofundamentos sobre isso. Então, a renúncia aqui é colocada como uma atitude proativa. O que é uma atitude proativa? É uma atitude eficaz, eficiente. Não é uma atitude de desvalia ou de preguiça ou algo assim. Pelo contrário, essa renúncia que aqui é colocada dentro do contexto que Jesus apresentou quando disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, é uma atitude proativa, profundamente corajosa, que tem por finalidade uma edificação permanente dos valores essenciais do coração. O que é isso? O que são esses valores essenciais do coração? Esses valores essenciais do coração são os tesouros apresentados no Evangelho pelo Cristo, para os quais nós somos chamados a dar a máxima atenção. E vocês sabem que esses tesouros, na sociedade materialista que a gente vive, eles são ridicularizados. Porque é o tesouro da paciência, da bondade, da mansidão, da calma, do perdão, da misericórdia, da renúncia. Veja só, é uma série de valores altamente, se não são expressamente ridicularizados, subsidiariamente eles são menosprezados pela sociedade materialista. Porque a gente nesse ponto a gente não pode nem enganar-se a si mesmo. Ser tolerante e renunciar a algo que você tem direito e você renuncia para que outro tenha, para o mundo em que nós estamos atualmente, é ridículo. É papel de besta. É você não saber de fato aproveitar as circunstâncias da vida. Então, nessa proposta que nós temos de renovação dos valores para o exercício da mediunidade com Jesus, há todo um conjunto e padrões de valores que não tem nada a ver com o mundo material. Porque no máximo esse mundo em que nós estamos inseridos, que é um mundo relativamente atrasado, é assim: você pode ser até alvo de elogio em termos de ter calma ou tolerância, se pelo menos for para ser visto pelos outros e de alguma forma receber algum elogio da sociedade. Mas se for para você exercer isso sem que haja de alguma forma um tipo de pagamento, aí você está sendo besta. E aí a gente vê que é comum estarmos inseridos numa sociedade profundamente hipócrita. Quando você está vivendo em sociedade, no trabalho, na vida externa, e aí você se apresenta calmo, equilibrado e partilhando desses valores. Mas quando você não está sendo visto pela sociedade, entre aspas, o diabo ou os espíritos, grosseiros tomam conta de você. Aí você é outro. Esse é o material que a gente habitualmente está inserido na sociedade. Pois não, Clênia? Eu concordo com você, mas queria fazer, a gente sabe que o bem ele existe em grande proporção. Muita coisa pode estar sendo feita, mas não é eficaz.
tem um quadro em que a pessoa não sabe que está sendo filmada e ela faz uma doação. Aí, posteriormente, ela toma conhecimento. Mas eu já vi várias pessoas dessas que não têm ciência, a gente vê que não é uma coisa forjada, ter atitudes de solidariedade. Então, eu acho que a gente, por estar buscando esse bem, né, a gente tem o dever de não só exemplificar esse bem, através da nossa melhoria própria, que leva tempo, porque a gente tem muito o que vencer, mas a gente chega lá. E eu acho assim um meio interessante, divulgação, pelo menos eu faço isso. Quando eu mando as mensagens, que eu acho que às vezes é cansado de bom dia, ou boa noite, ou bom final de semana, eu sempre busco uma mensagem distante. Porque para você ver aqui de manhã, você já vê um olhar positivo e um aprendizado. E a vida você vai formando uma corrente. Ao invés de você estar mandando coisas negativas, coisas de política, porque você é do partido A e eu sou do partido B. Então, às vezes, a gente pode até haver uma desavença de opiniões e uma inimizade por conta do partido político. Então, por que não mensagens edificantes, mensagens que elevem, para formar uma corrente do bem? Né? Porque tem várias maneiras de formar uma corrente do bem. Então, eu acho que, como você tocou nesse assunto, eu acho que seria positivo, né? Sem dúvida. Aqui o que nós temos de acréscimo nesse contexto do estudo da mediunidade com Jesus é porque nós agora, desde que possibilitemos, somos habilitados a uma prática e vivência do bem ou da caridade, sobretudo na prática da mediunidade, vivenciando de imediato já um nível de bem-estar, de plenitude no próprio ato de fazer, mesmo que esse ato redunde em desprezo, desvalor ou até mesmo ingratidão daqueles que sejam beneficiados através de nós. Então, esse ponto ele só é conseguido na renovação espiritual que o Evangelho propõe. Que a prática do bem, e que já é um ponto de avanço da humanidade, como essa que Clênia citou, é positivo, mas ainda é muito vítima de, se houver uma ingratidão daquele que foi alvo do benefício, a pessoa vai normalmente, humanamente falando, se ressentir. Já na proposta de renovação espiritual profunda que nós estamos compartilhando aqui, não. Você já se torna ou se abre a se tornar um canal, um instrumento do bem, aonde a vivência desse bem por si só já lhe dá plenitude. E você não está nem aí se vai haver acatamento, respeito ou consideração ao que você fez. É por isso que o trabalho mediúnico realizado na casa espírita, a portas fechadas, onde não é alvo de nenhuma espécie de reconhecimento, habilita aqueles que fazem o trabalho de forma séria a alcançar níveis e padrões de vivência espiritual que de outro modo não alcançariam. Porque quando nós estamos na vida de relação, na vida material propriamente dita, mesmo que muitas vezes a gente não queira ser visto, a gente é visto. Mesmo que a gente faça o bem, dando com a mão direita, sem que a esquerda o saiba, mas se a gente está no mundo de relação com as pessoas que estão convivendo conosco, não deixa de haver uma percepção disso. Por isso é que quando se trabalha na reunião mediúnica a portas fechadas e se exclui qualquer possibilidade de consideração, de valorização do que você fez, você está tendo uma oportunidade sem igual de trabalhar a renúncia, o desprendimento, a vivência do bem e da caridade, que de outra maneira você não teria o nível que aí você alcança. Mas voltemos aqui a esse slide para a gente avançar mais um pouquinho o estudo de hoje. No final aqui diz:
do apego à personalidade, saindo do apego à personalidade egoísta e egocêntrica, na qual cultuamos os ganhos falsos da vida transitória, em detrimento da missão do espírito imortal. A questão curiosa é isso, é que tudo que a gente faz, que não é alvo de repercussão no mundo material, em termos de valorização, de elogio, de reconhecimento, tudo que a gente faz e que não é alcançado por esse reconhecimento material, serve profundamente para as convicções de espírito imortal que a doutrina espírita nos propõe. Então, quanto mais você se envolve num trabalho de caridade autêntica, quanto mais você está até mesmo efetuando um estudo ou um aprofundamento cultural, que de maneira nenhuma vai ser alvo de repercussão em termos de algum pagamento material, você está criando bases firmes para o espírito imortal. Vamos aqui para mais um slide. É cultivar o propósito existencial perdendo os ganhos transitórios da vida material, para buscar os ganhos reais, nos aproximando de Deus, indo ao encontro de Jesus, no processo de individuação. A prática de mediunidade dignificada só é possível a partir dessa renúncia profunda. Então vamos analisar aí, que aqui tem alguns conteúdos que aparentemente não tínhamos visto ainda ser colocado assim. Cultivar o propósito, olha, isso é a continuação de renúncia como atitude proativa. É cultivar o propósito existencial, perdendo os ganhos transitórios da vida material, para buscar os ganhos reais, nos aproximando de Deus. Então aqui, em termos de cultivar o propósito existencial, perdendo os ganhos transitórios da vida material, em busca dos ganhos reais, é o que faz com que as pessoas que trabalham, por exemplo, no trabalho das reuniões mediúnicas do Centro Espírita, quando elas, para vir à reunião, têm que renunciar, por exemplo, a um passeio, a uma viagem, a algo que seria de satisfação no mundo material e transitório, e elas tiveram que renunciar espontaneamente, sem que nem o grupo soubesse mesmo do esforço que ela fez. Essa renúncia se reverbera, se traduz em um ganho espiritual inigualável para o médium. Eu me lembro daquele caso que já contamos aqui algumas vezes, mas pelo inusitado e a importância, é valioso aqui relembrarmos, que está no livro Loucura e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O livro Loucura e Obsessão é o único livro da lavra mediúnica de Divaldo Franco e de grandes médios, pelo menos aqueles médios mais conhecidos do movimento, como Chico, Ivone Pereira e outros. É o único livro que trata da forma mais inusitada possível as atividades mediúnicas realizadas em centros de Umbanda, né? Então esse é um livro que aquelas pessoas que têm interesse por aprender sobre mediunidade, nós estimulamos muito a leitura, Loucura e Obsessão. Então nesse livro, o espírito Bezerra de Menezes é um dos auxiliares das atividades mediúnicas em um centro de Umbanda.
E aí tem um certo dia de trabalho, era um centro que realmente não recebia pagamento nenhum pelos benefícios realizados, e existem centros assim, e que é o que faculta, sobretudo, a ajuda de espíritos elevados. E os espíritos elevados só se permitem estar ajudando aonde os interesses materiais não estejam presentes. Então, naquele centro havia a participação de Bezerra de Menezes. E em certo dia do trabalho mediúnico, em que o médium, que naquela instituição era quem era o que trabalhava mais eficazmente na atividade mediúnica, naquela noite ele estava tendo dificuldades em casa, porque a sua esposa estava doente. E ele tinha que deixar a esposa doente para ir para a atividade no centro espírita. E mesmo assim ele fez. Mas ele não fez por atitude de desvalor à esposa, mas por profundo compromisso espiritual. De tal maneira que quando ele chegou no centro para fazer as atividades, os espíritos comentam lá, entre os espíritos que comentaram, estava Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, e ainda outro espírito guia do médium comentava que naquele mesmo momento um grupo de espíritos tinha sido designado para cuidar da esposa dele e ajudar na recuperação dela. E analisavam a atitude que o médium teve como de profunda renúncia espiritual. Então, ele tinha muita afetividade e sentimento pela esposa, mas dando mais importância ao compromisso espiritual, ele foi para o centro. E ali a esposa estava sendo ajudada. Então, esse episódio destacava sobretudo o fato de que o médium que cumpre sua tarefa com elevação, com renúncia e com profundo respeito, tem uma assistência espiritual em todas as áreas de sua vida. Agora, dentro daquilo que é ideal e dentro das leis divinas para o crescimento espiritual ideal para ele. Pois não? Eu queria que você falasse nesses vídeos lá que ganhos transitórios são esses da vida material que eles preferem. Sim. Perdendo os ganhos transitórios da vida material. É assim. Nós tivemos algum tempo atrás, no nosso grupo mediúnico, a atividade de um médium que faz o trabalho dele, que eu não vou dizer qual é, para não identificar propriamente. O que é que ocorria? Na hora do trabalho mediúnico, quando ele vinha para o centro para fazer o trabalho, é que surgiam propostas ou encomendas para ele sair do trabalho mediúnico e para o ganho transitório material. Outra vez, a gente teve lidando aqui com uma pessoa que, veja só, trabalhava a semana toda, mas a partir do momento que começou a vir para a reunião mediúnica, eu não vou, é porque como a gente está transmitindo até pela internet, eu não vou poder ser tão específico. Mas olha, era um absurdo, porque na hora do trabalho, perto da hora do trabalho, quando ele ia sair de casa, é que recebia os telefones para encomendas inusitadas. Antes de ter assumido o compromisso mediúnico, isso não havia. Mas quando foi assumir, começou a haver. E aí, se o médium não fizer essa renúncia a ganhos materiais, isso é um dos tipos. Ele é atropelado. Porque é aquilo, por exemplo, alguém faz bolo para festas, por exemplo, que não era o caso deles. Faz bolo de encomendas, etc. E aí, quando começa a trabalhar na reunião mediúnica, pertinho da hora o telefone não para.
Às vezes para atrasar o médium, para o médium ou criar problemas ou ele não poder vir para a reunião. E aí, entre aspas, isso é coincidência. Porque, em verdade, como se diz popularmente, isso é coisa botada. É interferência espiritual negativa para problematizar a qualidade e o trabalho do médium. Então, às vezes, esses ganhos transitórios da vida material vai ter a ver realmente com valores monetários. Outras vezes vai ter com satisfações de que podia estar em alguma festa, alguma coisa, e o médium renuncia a estar ali devido ao trabalho que tem a hora certa e o dia certo. Em verdade, ao levar a sério o trabalho mediúnico, há um benefício inigualável sobretudo para o médium. E os benefícios inigualáveis são, realmente, a sensibilização maior e importância aos valores espirituais da vida, ao nível de equilíbrio e de domínio mental, psíquico e emocional que ele passa a ter e não tinha antes, porque o trabalho médium bem organizado e estruturado, o médium vai percebendo e adquirindo um controle psíquico e mental que ele não tinha antes. Ele vai conseguir, através do exercício da mediunidade com Jesus, como é a proposta que nós estamos tendo aqui. Vamos aqui, bom, no final aqui, quando diz a prática de mediunidade dignificada só é possível a partir dessa renúncia profunda, é exatamente por isso. Essa renúncia, que aqui tem o adjetivo de profunda, é porque ela não deixa o médium dividido, porque se deixasse, era uma renúncia prejudicada. Porque, por exemplo, o médium sabe que tem um compromisso, dá mais valor ao compromisso, mas vem para a reunião com o pensamento dividido, porque poderia ou acharia bom estar naquele outro lugar, aí é uma renúncia deficitária e que vai inclusive criar desqualificação para o trabalho do médium. Então o médium aqui, nessa proposta de renúncia profunda, ele deixa de coração o benefício ou aquela situação material em prol da vivência da prática mediúnica a qual ele tem um compromisso. Ele deixa de mente, coração, tudo. Aí sim, ele logra essa prática que aqui é colocada, da renúncia profunda. Vamos ver mais um slide aqui. A personalidade do latim persona é resultado dessas experiências e relações exteriores que temos ao longo de sucessivas reencarnações. A individuação, por seu turno, é o ser espiritual na sua sublimação autêntica, daquilo que de fato é espírito imortal. Então aqui nós somos chamados ao cultivo dessa individuação, que não tem nada a ver com o personalismo transitório de cada encarnação que a gente passa na Terra, né? E aqui a gente percebe de forma bem evidenciada aqueles valores do estudo que a gente faz das obras psicológicas de Joana de Ângeles, né, sobre a individuação. Porque, na verdade, todos nós somos chamados a entender que há muitos corpos que, à medida que o nosso trabalho de espiritualização vai sendo executado, nós somos chamados a largar ou a colocar em segundo plano.
Primeiramente é o corpo físico, né? Que é a morada mais transitória que o corpo, que o espírito pode ter. Quando nós estudamos reencarnação, aprendemos que podemos reencarnar como homem ou como mulher, que já reencarnamos muitas vezes, e que na verdade o corpo físico é uma vestimenta a qual o espírito tem como banca escolar, como instrumento de trabalho, mas que ele não deve projetar muita identificação com ela, porque vai ter que largar. Esse é a primeira escala de superação de corpos que nós temos quando conhecemos o Espiritismo. Porque depois do corpo físico, vem a questão da gente largar o que poderíamos chamar de corpo mental ou de personalismo. Porque também a personalidade que nós nos apresentamos agora na Terra, ela é transitória. E jamais reencarnaremos com a mesma personalidade que estamos tendo agora. Aqueles que são muito apegados a certas características do personalismo que ele está, supere isso. Pelo menos com o conhecimento espírita, você sabe que na próxima encarnação é possível até mudar a esfera de trabalho existencial. Estávamos como homem e virmos como mulher, ou como mulher e virmos como homem. E você acha que a personalidade vai continuar a mesma? Então a personalidade também é transitória. O que é permanente em nós é o eu profundo, o espírito em termos de essência, que inclusive é a nossa identificação maior com as leis divinas, com o Cristo interno, com o que de fato, ao longo das encarnações que tivemos, permaneceu intacto. Só que agora, com o Espiritismo, nós somos chamados a dar mais valor, a acordá-lo, que ele estava adormecido, entorpecido pelo ego, pelo personalismo, e que agora a gente está trabalhando uma nova superação, a superação do personalismo. Eu sei que tem muitos espíritas que podem estar até me acompanhando e que não gostam muito dessa ideia de largar o personalismo. Tem que largar, porque isso não somos nós. A personalidade que agora a gente está tendo é o reflexo da transitoriedade do que a gente recebeu da educação e dos exemplos dos nossos pais nessa vida, em conjunto com o que a gente trouxe de encarnações passadas. E o nosso espírito fez um mais e menos. Quando a gente entrou na adolescência, ele fez aquilo que em matemática chama-se de denominador comum. Ele fez assim uma base e disse: pronto, aqui eu identifico-me com isso e vou trabalhar isso. Mas a gente está sabendo que quando entra para o mundo espiritual ou retorna para a Terra, nós estamos em processo contínuo de evolução e de mudança de padrões de valores. Pois não. Diz aí, Cleide. Você provavelmente respondeu, mas eu vou fazer a pergunta. Com outras palavras. Certo. Quando a gente quer saber o que a gente foi na existência pretérita, a gente se analisa. A gente tem uma ideia, mais ou menos, do que fomos. Como a gente é um resultado de tudo isso que você já expôs aí, da influência do meio, da educação que recebemos dos nossos pais, né? Dessa influência que a gente traz da encarnação passada, do que o espírito vai se apresentar na adolescência, que é quando ele realmente demonstra o que é. Então, se esse espírito ele é arrogante, se ele é prepotente, se ele tem características dessa natureza, então isso não foi construído só nessa existência. Algum traço ele trouxe da pretérita.
É sempre assim. Que ele tem conhecimento da doutrina espírita para ajudar ele a convencer esses vícios morais, né? Mas geralmente cada pessoa você analisa, porque nós somos imperfeitos, temos muita coisa a vencer, mas tem uma característica própria. Exatamente. Temos que são dóceis, temos que são simpáticos, temos que são antipáticos, temos que são chatos, temos que são gananciosos, temos que são só voltados para o material, temos que são mais. Quer dizer, é uma mistura, né? Agora, nessa nova proposta que nós aqui estamos tendo, a gente é chamado a trabalhar algo que nunca tinha havido antes. E o que é? Individuação. E aqui o texto diz: individuação por seu turno é o ser espiritual na sua sublimação autêntica daquilo que de fato é espírito imortal. Entendamos bem, a doutrina espírita, à medida que a gente abre-se a uma compreensão maior de eternidade, ela nos convida a ir deixando todas as cascas do ego, do personalismo que a gente, em encarnações anteriores, demos muito valor e por isso sofremos muito. À medida que a gente for agora trabalhando esses novos valores da doutrina espírita em termos materiais, nós passamos a sofrer menos. A repercussão das coisas físicas passam a ter menos impacto. E nós nos abrimos a um campo de realização que nunca antes houvera sido trabalhado em nós. É como está acontecendo atualmente. Vamos aqui para o último slide de hoje. Quando exercitamos a renúncia real, transcendemos as questões do parecer e nos dirigimos para o reino do ser, sem máscaras, sem influências exteriores, conectados profundamente com o ser essencial que somos e com Deus, no processo de expansão da consciência. Então aqui nós temos um desdobramento daquela explicação que estávamos dando à toa. Essa renúncia real, ela só consegue ser praticada na medida em que os valores que caracterizavam tanto a personalidade ou o nosso ego aqui na Terra passam a ficar em segundo plano. E as questões do parecer, nos dirigimos para o reino do ser, sem máscaras, sem influências exteriores, conectado profundamente com o ser essencial que somos com Deus. É chegar àquele ponto, como as cartas de Paulo narram, em que Paulo disse que já não era ele quem vivia, mas era o Cristo que vivia nele, no sentido em que essencialmente os valores de psiquismo dele se identificavam com o Cristo, e ele era instrumento desse psiquismo novo. Então, alguém tem alguma observação ou pergunta? Nós vamos continuar ainda nesse capítulo na próxima semana, que é o capítulo 3 do livro A Prática da Mediunidade com Jesus. Então, finalizando aqui algumas observações, nós vamos aprendendo ao longo desse estudo essa proposta que não podemos dizer inovadora no movimento espírita, mas que trabalha de uma forma diferenciada a prática da mediunidade, de tal maneira que qualquer um de nós que aqui está tendo esse estudo possa se habilitar e, quando estiver vivenciando a prática da mediunidade, isso ser um momento de realização, de satisfação, de plenitude, de se sentir muito bem nessa renúncia, que hoje nós fizemos aqui alguns apontamentos,
que na verdade é sinônimo de vivência do reino de Deus, já aqui dentro de nós durante a encarnação, onde nós vamos abrindo as possibilidades de ser intermediário do bem, sem as armadilhas e as inferioridades do personalismo e dos fatores que marcaram muito as nossas encarnações passadas em termos de materialismo. Agora a gente está sendo habilitado a superar. Eu vou pedir aqui, nós estamos aqui com a série de visitas hoje do Centro do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. Eu vou pedir à nossa irmã Ângela, que está ali atrás, para ser a intermediária da prece para nós. Geraldo vai levar ali o microfone para que o pessoal possa ouvir a tua prece. Vamos lá, Ângela. Senão não chega aqui o som.